Que o universo gamer é uma coisa fascinante, isso a gente já sabe. Desde a década de 70, 80, 90, que os consoles vêm ganhando cada vez mais fama e vêm marcando gerações. E cara, no passar dos anos, todo mundo tem seus jogos preferidos. Isso não dá pra negar. E na lista de hoje, eu quero fazer um vídeo falando de jogos que pra mim não enjoam de jeito nenhum. Todo ano eu jogo, sempre quando dá, eu tô jogando. Só que assim, depois desse vídeo eu quero saber de você. Quais são os jogos que você joga que você não consegue enjoar? Quer saber quais são os meus? Fica aí comigo. Meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? E família, antes da gente cair nessa lista maneira que eu fiz aqui para esse vídeo, óbvio que eu vou pedir para você deixar aquela gorjetinha, que nada mais é que a sua inscrição do canal. Então, se você não é inscrito, se você não é inscrita, dá aquela moral, clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o like logo no começo e se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos a essa lista marota. Bom, não tem como eu começar essa lista aqui sem lembrar de um jogo que é perfeito. Inclusive, eu já fiz a lista, eu já fiz um vídeo dedicado falando de jogos que pra mim são 10/10. E o jogo que abre essa lista é o Castlevania Symphony of the Night do PlayStation 1. Cara, o que falar do Castlevania? Gráfico, jogabilidade, história, o jogo por si só, ele é uma obra-prima. Sem tirar essa trilha sonora que é maravilhosa. Meus amigos, não tem como falar de jogos, que não enjoam e não lembrar do jogo do Vampirão. Então, a gente começa a lista falando do Castlevania Symphony of the Night. O segundo jogo dessa lista, escuta esse barulhinho. Meus amigos, claro que eu estou falando do jogo da Fazendinha. Olha que é um jogo que eu torci o nariz e quando eu joguei, eu quebrei minhas pernas. Harvest Moon é um jogo no qual você assume o comando de uma fazenda, você herda do seu avô uma fazenda e você tem que fazer essa fazenda ter recursos, ter dinheiro, você vai administrando e você vai aumentando a sua propriedade. Esse jogo tem um fator de replay impressionante, porque você pode namorar, você pode casar, você pode ter filho, você pode ter galinha, pode ter porco, pode ter, quer dizer, porco não, você pode ter vaca, pode ter um monte de animal, enfim, tudo que uma fazenda normal teria. E cara, o jogo ele é simplesmente viciante, você não consegue parar de jogar. E o bom do Harvest Moon é um jogo que ele não é linear, você obrigatoriamente não precisa pegar para jogar sério. Você pode simplesmente jogar hoje, daqui a 10 dias joga mais um pouco, daqui a 5 dias joga mais um pouco, e assim você vai levando. Mas fato é que Harvest Moon é um jogo incrível. Terceiro jogo dessa lista, eu vou deixar ele passando e eu tenho certeza que muita gente não conhece e muita gente nem ouviu falar desse jogo. Meus amigos, eu estou falando do controverso Bust a Move 2 do PlayStation 1. Bust a Move é um jogo de dança, sim galera, ele é um jogo de dança no qual você compete com o seu aniversário seguindo o ritmo que aparece na tela. A luzinha ali do cursorzinho ali onde aparece os seus comandos vai piscando e no momento certo você tem que acompanhar o som e tem que acompanhar os comandos que aparecem na tela. Parece um pouco difícil eu falando aqui, e o jogo você não vai gostar se você não souber jogar, mas quando você aprende, você vai viciar no Bust a Move, porque personagens carismáticos, cada personagem tem a sua fase,
cada personagem tem a sua trilha sonora e cada jogo é um ritmo diferente. Então ele não é igual para todo mundo, quer dizer, ele não é igual em todas as fases, não é sempre a mesma coisa que você faz porque depende do ritmo. E sim, Bucha Move é um jogo no qual, eu repito, se você aprende a jogar, você vai viciar. É um jogo incrível, quem não conhece deveria conhecer. O quarto jogo dessa lista aqui foi difícil eu escolher porque eu sou apaixonado por praticamente todos os jogos da franquia, mas quando eu colocar o início você já vai saber que jogo eu tô falando. Pega só essa entrada. Meus amigos, eu estou falando do incomparável, inconfundível Bomberman. Eu escolhi o Bomberman 5 do Super Nintendo porque ele é um jogo que já trouxe algumas diferenças lá do primeirão, daquele Bomberman 1, do Bomberman 2, porque o Bomberman 5 ele já trouxe personagens para você selecionar, o 4 também tinha, o 3 também tinha, mas o 5 ele tinha várias coisinhas diferentes que foram agregando no jogo e deixando o jogo mais legal. O nível de dificuldade quando você joga no modo, vamos falar assim, o modo história, ele é um joguinho meio cabuloso, não é tão fácil assim. Tem chefes bacana, cada fase tem seu desafio e tem um chefe no final de cada cenário você encontra o chefe da fase. E cara, Bomberman, ele é um jogo sensacional. Quem é da época lá do Super Nintendo dificilmente não jogou esse jogo. E se você não conhece, e se você não jogou, você tá perdendo tempo porque Bomberman é um jogo incrível. Eu indico para você jogar o Bomberman 5. Na maioria dos retro gamers, Game Stick, Super Console X, o Belink GT King, ele tem. Pode procurar que tem e é um jogo que vale a pena você conhecer. Quinto jogo dessa lista aqui, ele me traz um sentimento de nostalgia. Eu tenho que explicar antes de falar do jogo. Sabe aquele sentimento de que você tá fazendo algo errado? Principalmente na época da escola, que eu lembro que eu era do ensino fundamental, entrando no colegial ali, né? E eu saía da escola, eu estava de manhã, eu saía meio-dia, ia pro bar. Galera, eu ia pro bar ao meio-dia. E lá no fundão do bar tinha um fliperama com esse jogo aqui. Meus amigos, hoje estou falando do The King of Fighters 97, mais especificamente o 97. Eu também gosto do 98, do 99, do 2000, até o 2002 eu curto bastante. Mas o 97 ele traz esse sentimento de nostalgia que eu acabei de falar pra você. Ele me remete à época de escola, que eu comprava uma ficha lá no bar, jogava e sempre tinha um cara lá da rua que jogava melhor que todo mundo, dava um pau em todo mundo, mano. O cara era bom demais e tua meta era superar o cara que ganhava de todo mundo. E assim, galera, esse jogo ele não enjoa. Até hoje, quando eu jogo com os amigos, ele é muito bacana, ele é divertido. É um jogo de luta simples, mas muito bem feito. Tem toda uma história e ele tem toda uma cultura por trás, né? Porque ele vem desde a época do Art of Fight, Fatal Fury, foi evoluindo até o The King of Fighters. Então ele é uma série icônica, mano. É um jogo que vale a pena você jogar se você ainda não jogou. E o último jogo dessa lista eu tive que vir mais pra frente. Vocês perceberam que eu só tô falando de jogos antigos, Super Nintendo, Arcade, entre outros. Só que eu preciso trazer ele um pouco mais pra atualidade agora. E a gente vai falar, acho que é PlayStation 2. PlayStation 2 tem, mas eu joguei no PlayStation 3, mas no PlayStation 2 tem. Que é o jogo Dark Souls 2. Sim, galera, Dark Souls 2, ele já é um jogo mais atual, embora ele seja antiguinho, né? Dark Souls 2 já tem uns anos, mas ele é um jogo comparado aos jogos de Super Nintendo muito mais atual.
Só que o Dark Souls 2, galera, eu falo sem brincadeira pra vocês. Eu já devo ter terminado o jogo por baixo, tá, galera? Umas 15 vezes. Isso eu tô falando por baixo, sem exagero nenhum. Porque no Dark Souls eu já fiz todo tipo de personagem que você pode imaginar. Já joguei com mago, já joguei com clérigo, já joguei com pyromancer, já joguei cara com 2 espadas, onde eu focava mais em agilidade, já joguei cara em full string, né, aquele string, força, né, jogando com armas pesadas, já joguei com piromante, eu já falei, eu já fiz várias builds no Dark Souls, e eu não sei o que esse jogo tem que eu não consigo enjoar. Galera, olha que engraçado, porque eu jogo Dark Souls 1, legal, eu curto, mas não mexe comigo. O Dark Souls 3 também é muito legal, mas também passa. O Elden Ring, que é um jogo mais atual, que é os últimos Soul-likes aí que saiu, também é um jogo muito legal, mas também não me prende como o Dark Souls 2. Eu tenho uma história muito pessoal com esse jogo, por conta foi o jogo Souls-like que eu falei, esse jogo eu vou terminar. Eu lembro que eu comecei o Dark Souls 1, achei super difícil, não joguei e esqueci do jogo. Quando eu comecei o 2, eu falei, eu vou ter que terminar esse jogo. E eu terminei a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta e muitas outras vezes. Então pra mim o Dark Souls 2, ele entra nessa lista de jogos que não enjoam e todo ano eu jogo. Quer dizer, todo ano eu jogo, inclusive eu tô pensando em começar a jogar de novo Dark Souls 2. Mas bom, galera, essa é a minha lista de jogos que não enjoam. Foi difícil fazer essa lista. E quando eu falo de jogos que não enjoam, não necessariamente estou falando que são os melhores jogos do mundo, não. Eu estou falando de jogo que você joga, que você sempre vai se divertir. Tá, agora eu falei a minha, mas quais são os jogos que pra você não enjoa de jeito nenhum, que até hoje, sendo o jogo mais antigo, sendo o jogo mais recente, qual é o jogo que você joga que você não consegue enjoar? Bom, galera, essa foi minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obviamente vou pedir pra vocês, se você ainda não se inscreveu, para não perder os próximos vídeos, clica aqui, ó, no botão de inscrever, deixa o like, se ainda não deixou, e se você quiser me segue lá no Instagram. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor, e até o próximo vídeo. Valeu, galera!